Bora, gente, bora com o nosso resumo de Copa do Mundo, né? Acabei nem gravando o podcast do futebol brasileiro, né? Fiquei um pouco sem tempo. Sexta-feira, né? Sexta-feira, prenúncio aí de final de semana, né? Vocês sabem como é. Então vamos embora. Vamos só de Copa do Mundo. Nossa, agilizar um pouquinho, né? Temos mais duas seleções classificadas. Infelizmente não deu para a Colômbia, mas a Austrália avança, hein? A Austrália, que campanha, hein? Campanha histórica da seleção australiana, chega à semifinal. Histórico para a seleção australiana, né? De uma forma geral. Se falar de masculino e de feminino, é uma campanha histórica, né? Eu acho que é pela primeira vez a seleção australiana chega à semifinal e não poderia ser de forma menos épica, né? Uma vitória nas penalidades, conquistada nas penalidades contra a França, um jogo difícil, tá? Para os dois lados. Não foi só difícil para a Austrália, não. Foi difícil para a França também. Jogo bem, cara, assim, foi um jogo bem legal. Foi um jogo bem legal. Eu achei que ia ser um jogo de ataque contra-ataque, né? De ataque contra a defesa, se a gente pode dizer assim. Achei que ia ser um jogo bem naquele jeito que as australianas estavam jogando, né? Se defendendo muito bem e apostando numa transição rápida para assim construir um resultado, ter um pouquinho mais de felicidade na partida. Foi um jogo equilibrado, tá? As duas seleções tiveram os seus momentos na partida. A Austrália até me surpreendeu em vários momentos que elas pressionaram as francesas, né? Empurraram as francesas no campo de defesa. E apesar de se defenderem muito bem, a França não se sente muito confortável se defendendo, né? Não foi algo que aconteceu no Mundial, não é algo muito comum para as francesas. Então elas não estavam muito confortáveis. Pelo menos essa, com a bola rolando e pela feição das jogadoras, para mim pareceu assim muito nítido que elas não estavam se sentindo confortáveis com aquela postura, né? Com o público australiano empurrando muito, foi um cenário diferente. E eu até quando foi definido esse jogo de quartas de final, eu até falei, cara, eu acho que a ambientação que vai ser criada pode gerar um certo incômodo. Não, eu tinha falado isso da Inglaterra, né? Que a Colômbia tá com um torcedor de peso, então poderia ser um cenário bastante incômodo para as inglesas, mas foi para as francesas também. Eu acho que elas sentiram muito o apoio do público australiano, que ajudou a empurrar as jogadoras, que ajudou a pressionar a seleção francesa. A primeira grande oportunidade do jogo foi da França, né? Foi da zagueirona, foi da Lacrar, não sei qual que é a pronúncia correta, né? Um cruzamento, um escanteio, né? Um bate-rebate na área, a bola sobra para ela assim na pequena área e ela chuta por cima do gol, né? No dia anterior a gente viu a Van de Graatt, a zagueirona holandesa, fazendo um golaço, né? E a Lacrar não estava no dia de Van der Graatt, né? Não estava num dia de grande. Foi ali talvez a grande oportunidade da França no jogo. Tiveram outras boas oportunidades, mas ali eu acho que foi a mais clara da França no jogo inteiro. Assim, o lance mais claríssimo, assim, porque tava ela na pequena área e o gol, né? Praticamente, né? Eu acho muito difícil que a goleira da Austrália fizesse a gloriosa Mackenzie Arnold, né? Mackenzie Arnold foi um monstro, hein? Foi gigante nas penalidades. A gente vai falar sobre a goleira Mackenzie Arnold da Austrália, né? E aí, cara, foi um jogo muito bom, porque a gente viu a qualidade das duas seleções. Eu acho que a França tem muito mais recursos técnicos, né? As jogadoras individualmente elas são muito melhores, mas muito melhores mesmo. Assim, todas elas, assim, um toque de bola refinado, como elas se posicionam dentro de campo, como elas se interagem muito bem, né? E aí o grande destaque para mim é a Le Sommer e a Diani. Cara, a Le Sommer é uma jogadora impressionante, cara. É uma número 9, ela não é alta, ela não é centroavantona, mas assim, a leitura de jogo dela assim, é algo fora de série, é algo fora da caixa mesmo, assim como ela se posiciona, ela é baixinha, né? Comparada com os outros atletas, eu não sei a altura dela para ser sincero, mas comparado com as outras atletas, especialmente contra a defesa australiana, a linha de zaga australiana, ela é baixinha, né?
E como ela se posiciona, e como ela rouba a bola, e como ela ganha no jogo de corpo, né? Como ela faz o giro de corpo, como ela dá a volta na zagueira para receber a bola. É impressionante. A Alê Sommer é uma baita jogadora. A Diani é espetacular, uma jogadoraça espetacular. A Kenza Dali achei que estava um pouquinho abaixo. Ela ficou muito encaixada na marcação australiana e essa foi uma das que ficaram. Eu acho que elas ficaram, é uma das que ficou mais incomodadas, a Kenza Dali e a Grace Guioro. A Guioro simplesmente não apareceu para o jogo. Ela apareceu no comecinho do jogo, quando a França estava com um pouquinho mais de domínio, até porque a Austrália estava nessa de, pô, vamos se defender, que aqui a gente faz melhor. Né? Então ela não apareceu para o jogo. A Tolete também, a Sadi Tolete não apareceu para o jogo. Destaque, como eu falei, das atacantes, né? A Alê Sommer, a Diani, a Selma Baixa teve momentos de alta e momentos de baixa, uma jogadora baixa, momentos de baixa, né? Baixa, não sei se é baixa ou baixar, né? Porque é francesa. Mas é uma jogadora, cara, assim, ela tem uma cara de desanimada, né? Eu já citei várias vezes aqui. E como é, cara, assim, como ela muda, né? Parece que ela tá desanimada, que ela tá para baixo e de repente ela aparece pro jogo de uma forma sensacional, né? A De Almeida fez uma defesaça, defesaça mesmo, tá? Defesaça mesmo. Foi a melhor chance da Austrália, que eu acho que seria invalidado o gol se acontecesse, mas ela salvou a seleção francesa do lance mais claro da Austrália. Era a Foley, né? A Mary Fowler, a atacante australiana, e o gol. E ela veio correndo em projeção e defendeu com a coxa, cara. Espetacular, espetacular a leitura de jogo da Elisa de Almeida. A Karchaui fez um partidaço, tecnicamente estava abaixo também, mas correu muito, né? A Lacraque teve a melhor oportunidade. A Wendy Renard dispensa comentários, é uma zagueiraça, zagueiraça assim de primeira categoria, de primeiraça categoria, impressionante. O jogo, a França começou com a Magny, né, Magnan, e no finalzinho da prorrogação, o técnico Renard ele substitui pela Duran. Pareceu um lance de Messi, né? Pareceu que foi uma jogada de Messi, porque pô, ele tá colocando uma uma goleira que é proficiente em defesas de penalidade. Ela foi muito bem, de fato, tá? Não salvou a França, mas ela foi muito bem na partida. Então, cara, assim, essa seleção, eu obviamente que eu me alegro pelo avanço da seleção australiana, falei aqui, né? Porque elas são, primeiro que são as donas da casa, é legal você ver a dona da casa empurrando, avançando, porque isso traz um público espetacular para o estádio, né? E a ambientação que o torcedor australiano está criando é realmente impressionante. Só que mais do que isso, né? Eu falei, pô, sair um pouco do título do eixo Ásia-Europa, né? Ficou um pouco mais difícil porque a Colômbia caiu, mas a Austrália, as Europa não, Europa, América do Norte, né? Porque a Austrália é na Oceania, o país, mas elas representam a Ásia, né? Elas disputam a Copa Asiática, então teoricamente são asiáticas. Então a única asiática entre aspas que segue na competição. Falei da seleção francesa, vamos falar da seleção australiana. A Mackenzie Arnold fez uma baita partida, assim como a Magnan, né, a goleira francesa, teve que fazer defesas importantes. A Mackenzie Arnold também teve o seu protagonismo. A Kennedy começou o jogo fazendo uma esculhambada, né? Ela deu um chutão pro alto e cometeu uma gafe ali depois na cobertura. Esse foi o único erro dela, tá? O único erro, muito segura, zagueiraça. A Claire Hunt fez uma partida discreta. E quando você faz uma partida discreta, não é que é ruim, não, tá? Quando a gente fala que a partida é discreta, é porque a atleta tá fazendo tudo certinho o que tem que fazer. Steph Catley, lateral esquerda, foi muito bem no jogo também. Ellie Carpenter, jogadoraça, lateral direita, muito boa jogadora. Ela faz, cara, assim, é uma jogadora que ela simplifica, comete pouquíssimo, cometeu uns erros ali mais pro final da partida que eu delego ao cansaço, né? Ao esforço físico. Mas, cara, é uma baita jogadora. Ela não é uma jogadora assim que você olha e fala, pô, que talentosa, né? Se comparar, por exemplo, com o Cafu, né? Se a gente olhar para a lateral direita, laterais históricos, né? Mas é uma zagueira, é uma lateral muito segura. Ela não, ela simplifica tudo. Ela simplifica tudo. Ela não complica. Sabe quando a bola vem para o campo de defesa e tenta sair tocando? Ela simplifica. Ou ela dá um chutão,
ou ela dá um passe em profundidade, ou ela chuta para lateral. Ela não fica de firulinha, passando o pé em cima da. Ela simplifica. Ela olha o lance, tá chegando alguém, ela toma a decisão muito rápida e ela nunca compromete. Ela sempre salva ali a lateral de diferente, por exemplo, da Ketley, que começou como capitã, né? Até a entrada da Kerr, da Sanker. Ela começa como capitã e toma umas decisões erradas, né? Tenta segurar a bola, tenta encontrar o passe. A Carpenter do lado direito é uma, cara, uma jogadoraça. Ela é muito monstro, ela é muito discreta no jogo, né? Ela não faz muitos cruzamentos para grande área, mas quando ela aparece, tanto no ataque quanto na defesa, ela não complica. Ela não dá contra-ataque, como eu falei, errou ali mais pro final do jogo, deu uns contra-ataques ali, mas eu delego ao cansaço, tá? A Coney Cross, volante, fez uma boa partida. A Katrina Gore, eu acho que apelou um pouquinho, ela bateu bastante. Achei que demorou, ela tomou o cartão aqui, ó, no finalzinho do jogo. Achei até que demorou para tomar o cartão. A Kathleen Ford, né, a atacante, correu muito, correu demais, errou bastante também, né, na finalização, no último passe, mas correu muito, se entregou mais uma vez. É uma jogadora que corre o campo inteiro, é impressionante como o fôlego dela não acaba e como a velocidade dela não diminui, tá? É impressionante, uma baita jogadora. Hayley Raso, discreta na partida, mas correu demais, né? Ela é uma atleta que ela realmente ela é muito discreta, ela não é muito de não é muito vitrine, ela aparece nos momentos certos, encontra os espaços, é aquela volante que aparece, volante não, né? Ela é meio campista, mas às vezes eu vejo ela mais fazendo um trabalho de volante, tá? Porque ela aparece como um elemento surpresa no ataque, e ela tá sempre defendendo, ela tá sempre na recomposição. Baita jogadora. A Courtney Vine não deu para sentir muito, mas ela fez o gol da vitória, né? Da vitória nas penalidades. Mary Fowler fez uma grande partida, na minha opinião, errou bastante. Teve duas grandes oportunidades, uma delas defendida pela De Almeida, a zagueirona, lateral, né? Não é zagueirona, a lateral francesa. Perdeu ali uma grande chance, teve ali também uma outra grande oportunidade defendida pela goleira. A Van Egmond fez uma partida discretíssima, mas quando foi exigida ela apareceu, fez o volante, saiu da grande área, saiu para receber a bola. Ela não é uma jogadora que fica fixa, mas ela é meio durona, né? Ela é meio robozona, então quando ela tenta fazer uma jogada de mais efeito, ela acaba perdendo, ou adianta muito a bola, né? Ou mata a bola muito longe. A Sankern entrou no segundo tempo. Sanker, eu falo Sankern, né? Eu ponho um N no final, não sei por quê. A Sanker entrou no segundo tempo para melhorar o ataque australiano. Acho que com a entrada da Kerr, ela não teve um protagonismo absurdo como se espera dela. Mas como ela é uma atleta muito veloz, puxou várias arrancadas, tentou puxar, ligar vários contra-ataques, ela sempre chama a marcação, é uma jogadora que sempre tinham duas francesas muito perto delas, e isso abria espaço, né? Especialmente para Ford. Eu acho que a Mary Fowler teve bastante espaço também com a entrada da Kerr. Foi uma grande partida das duas equipes, da França e da Austrália. As duas seleções tiveram seus momentos na partida. Ali virou loteria. Falei, cara, quem passar foi merecedor. Porque, como eu falei, antes do jogo, da bola rolar, eu imaginava que assim, ia ser uma seleção francesa que ia pressionar muito, ia ter o controle do meio-campo, ia dominar as ações, ia ter as melhores oportunidades. E a Austrália, especialmente na velocidade da Ford pelo lado esquerdo e a velocidade da Raso pelo lado direito, eu imaginei que elas iam buscar ali uma espetada, algum contra-ataque, alguma coisa mais ousada, e na visão de jogo e na qualidade da Fowler, eventualmente conseguir uma bola de mais efeito. Conseguiram até, conseguiram. Foi uma grande partida, foi um belo jogo, foi um belo jogo de futebol. Segundo tempo, prorrogação, eu acho que a França teve as melhores oportunidades, a Baixa cresceu muito, né? Impressionante, ela correu o jogo inteiro, ficou um pouquinho abaixo nos 90 minutos iniciais, mas a prorrogação ela jogou um absurdo, tá? Junto com a Vicky Bechot, que também entrou depois, fez uma bela partida. A Perissé não teve muito o que falar não, tá? A Perissé, eu acho que ela perdeu até uma das penalidades, ela perdeu uma das penalidades da França. E, e ali depois a Austrália teve até a chance de fechar com a Arnold, né? Vamos falar disso aqui. Cara, acho que na prorrogação a França foi um pouquinho melhor, elas estavam com um pouquinho mais de fôlego, eu acho, e a Austrália jogou ali mais no
sabe? Na prorrogação, cara, teve uma bola ali na prorrogação da França que a bola passa ali na pequena área, foi um Deus nos acuda, um desespero, salvou, levaram para as penalidades. E nas penalidades, né? Eu acho que as duas goleiras foram bem. Acho que a goleira francesa, a gloriosa Duran, eu acho que ela foi melhor, porque ela pulou mais, mas ela não é uma goleira alta, né? Esse que é o problema. As goleiras, elas não são muito altas. A Duran, se tivesse um pouquinho mais de envergadura, eu acho que ela teria pego aí uns 2 pênaltis a mais. Ela estudou bem, tá? Eu acho que ela estudou bem, ela espera as cobradoras baterem, ela pula depois, só que nessa brincadeira, como ela não tem muita envergadura, ela não chegou em muitas bolas, né? Lamentavelmente para a França, porque foi uma arma secreta e eu acho que funcionou. Funcionou, mas assim, num detalhe, né? Num detalhezinho ou outro, ela acabou não pegando a bola, começa com ação baixa, ela erra a penalidade, cobra muito mal, né? Já sai logo uma defesa da Mackenzie Arnold. E aí depois a Kathleen Ford faz, a Gianni faz, a Kathleen, que é uma das mais experientes, era capitã antes da Kera entrar, perdeu o pênalti, ela marcou uma cobrança de penalidade durante a Copa e perdeu no momento mais importante. Wendy Renard, baita cobrança, né? Frieza, mas, cara, a Wendy Renard é uma baita zagueira, tá? É uma baita zagueira, sempre de cara feia, não é muito de gritar, não é muito de ficar peitando os outros, mas é uma zagueira muito técnica, assim, várias, com a bola rolando, várias limpadas de bola, né? Quando ela tá sendo pressionada, cara, ela dá uns cortezinhos, faz um jogo de corpo. É impressionante a leitura que ela tem do jogo. Como eu falei, a seleção francesa, na minha opinião, cara, é uma geração muito boa, tá? Muito boa. Acho até uma injustiça que elas tenham ficado pelo caminho, mas não acho injusto, assim, uma injustiça do futebol, porque a seleção australiana é muito boa, elas são muito resilientes e elas lutaram muito, tiveram as oportunidades delas também, né? Elas também, tecnicamente, eu acho que elas não se equiparam, mas taticamente, a disciplina tática, eu acho que compensou, né? E aí foi um duelo de gigantes, as duas se bateram, foram para trocação mesmo, tá? Sanquer fez a dela e olha, passou muito perto, viu? Passou muito perto. A goleira a Duran fez a leitura errada, né? Porque a Kerr cobrou muito mal, mas na hora que ela vai bater, ela faz um jogo de corpo que engana, né? A goleirona e ela vai pular para outro lado e a Kerr chuta para o outro, mas assim, chutou muito mal, não foi pro canto não, tá? Se a goleira tivesse esperado um pouquinho mais, ela teria defendido. A Le Sommer faz o gol dela tranquilo, cara, é uma jogadora impressionante essa Le Sommer. Cada partida que eu fui vendo dela da França, ela foi me impressionando cada vez mais. Assim, cara, você pode falar, pô, por que ele fala tanto dela? Se você assistir essa partida em especial, apesar de, assim, pô, você vai falar, mas a França nem ganhou, mas, cara, assim, como ela se mexe em campo, como ela joga com bola e sem bola. É uma jogadora espetacular, essa Eugénie Le Sommer. Ela é espetacular. Aí a Mary Fowler faz um golaço, né? Estufa a rede bonito, tá? A Perissé teve a chance e perdeu. E aí a Mackenzie Arnold, a goleirona da Austrália, e aí fica o meu crédito a Mackenzie Arnold, né? Que a gente vai fazer uma singela homenagem a essa goleira, porque ela vai para a cobrança decisiva e acerta o poste, né? E acerta bonito o poste, faz um barulhão, estoura, né? O público australiano tá fazendo um mau barulho, a gente tá ouvindo pela TV. E sai o som do poste, cara, né? Uma estourada ali. E assim, por que, que eu tô dando tanto destaque para Mackenzie Arnold? Porque você vai para a cobrança decisiva, pô, tá jogando em casa, uma Copa do Mundo em casa. Você vai para cobrança por quinta penalidade para encerrar e para se classificar. Ela acerta o poste e ela tem a frieza de voltar pro jogo. Cara, assim, é de um nível psicológico acima da média, sabe? É de um nível psicológico que, poxa, é absurdo. É uma jogadora impressionante. É uma jogadora impressionante, uma goleiraça, né? Goleiraça, porque você perde ali, teoricamente você se perde na cobrança de penalidades, né? E ela seguiu viva no jogo. E aí veio a Grace Guioro, fez a dela, a Gore fez a dela também. Achei que as australianas estavam com a perna um pouquinho mais pesada que as francesas, tá? Karchal e bateu no travessão, né? Bateu em cima e caiu, entrou no gol. Pô, ali ali deu um sustinho, né? Aí a Lopes, jogadora experiente, foi lá, bateu bem.
deslocou a goleira, veio a lacrar, fez o gol dela também bem tranquilo, né? As francesas, tirando as que erraram, foram muito bem, né? E a Ellen Carpenter, baita cobrança, bate na trave e entra também, sufoco, ali deu um susto, hein? A Kenza Dali teve duas oportunidades, né? Ela teve duas oportunidades. Na primeira, a Mackenzie Arnold, ela antecipa muito, né? Ela antecipa muito, ela sai, ela tem que ficar com o pé em cima da linha, ela antecipa demais, faz uma bela defesa, é importante destacar, faz uma bela defesa, mas ela antecipou, a cobrança volta e ela chuta pior. A primeira cobrança dela foi muito no canto, só que como a Mackenzie Arnold adiantou, ela chegou. A segunda bola ela chuta para o mesmo lado, só que ela não chuta muito no canto, ela chuta meia altura e meio que no meio caminho entre o meio do gol e o canto. E aí ficou fácil, né, para Mackenzie Arnold, que, como falei, cara, uma gigante, porque ela poderia desmoronar mentalmente e ela pulou para o mesmo lado. Falou, pô, nesse momento, cara, ela vai chutar do mesmo lado, porque é ali que ela tem confiança. E ela foi e defendeu de novo. A Claire Hunt fez o favor de perder a penalidade de novo, né? De novo não, né? Na disputa, na chance decisiva, Vicky Bechot perdeu, cara. Ela chutou, pô, deu uma dó, assim, porque ela deslocou bem a goleira e acabou errando o gol. Acabou errando o gol e a Courtney Vine faz o gol. A Duran vai bem na bola, como eu falei, né? Em várias cobranças, a Duran vai bem na bola. Se eu não me engano, da Vine ela vai na bola, não conseguiu chegar. Teve mais algumas, eu acho. Da Foley, não. Da Kera, eu acho que ela, se esperasse um pouquinho mais, ela pegava. Da Ford, da Caitlin Ford, se eu não me engano, ela pulou pro lado certo. Ela foi bem. Ela foi bem, ela fez as. Mas não adianta ir bem se não classifica. E a Austrália se classificou, foi uma classificação épica, foi um bom jogo, cara. Foi um bom jogo. Eu não esperava tanta bola da seleção australiana e elas mostraram que podem jogar muita bola, tá? Não tem nada de excepcional. Se você me perguntar, tem alguma coisa? Não tem nada de excepcional. Com todo respeito, não adianta. Excepcional no que eu digo é assim, um cortezinho, né, uma finta, um drible, não tem nada de excepcional. É tudo muito simplificado. Elas se defendem muito bem, a compactação, a disciplina tática. A melhor jogadora disparada é a Mary Fowler, é a mais habilidosa de todos, é o que tem o passe, é a que tem o passe mais refinado. A Sanquer também é muito refinada, mas ela tá sem ritmo de jogo, na minha opinião. Ela tá muito sem ritmo de jogo. Para quem não sabe, a Sanquer não jogou nem a fase de grupos, que ela se machucou antes da estreia na Copa em um dos treinos. E ela, para mim, tá sem ritmo de jogo ainda. Mas ela é muito diferente porque ela, quando ela arranca, ela tá fisicamente ela tá bem. Ela tá sem tempo de jogo e sem ritmo de jogo, sem ritmo, sem tempo de bola ainda, né? Quando ela arranca é um absurdo, é um tanque de guerra e a presença de área sempre puxa uma ou duas marcadoras, por isso que ela é muito importante nesse ataque australiano, tá? E, poxa, foi muito legal. A festa que o público australiano fez foi fantástica a festa. E fico assim, é, fico triste pela França. Você pode até falar, pô, mas a França eliminou o Brasil. Mas, cara, um futebol muito agradável essa seleção francesa, tá? Um futebol extremamente agradável, uma baita geração. Eu acho que assim, uma promessa muito grande essa geração francesa. No masculino a gente já fala isso, né? E eu, quando começou a Copa, eu vinha falando assim, da escola, né? Cada país tem uma escola. E para alguns países você vê que tem uma escola mesmo, né? Você vê que tem uma escola mesmo, que você vê um futebol semelhante no masculino e no feminino. Existe um DNA. E a seleção francesa tem um DNA. Isso eu acho que é muito legal de você ver essa cara dessa seleção francesa, esse DNA, né, de assim, atletas muito habilidosas mesmo. Sofreram para furar a marcação australiana, como tantas outras seleções sofreram também e acabaram. Eu acho que, cara, não digo que caiu a melhor seleção. Eu não digo isso, porque a Austrália jogou muita bola também. E como eu falei, achei que elas iam simplificar e jogar só no contra-ataque. Cara, se ateram a fazer só isso. Elas não vão. A gente tem repertório, né? E elas mostraram repertório nesse jogo. Passa a Austrália, que ficou no aguardo de Inglaterra e Colômbia. E infelizmente a Colômbia ficou no caminho, né, cara? Assim, um pecado, né? Um pecado que, poxa,
Foi um jogo legal. Foi um jogo bom também. Foi um jogo bom. Só que a Colômbia pagou pelos seus próprios erros, né? Cometeram erros grotescos, na minha opinião. Dois erros grotescos. Sim, os dois únicos erros grotescos e a Inglaterra aproveitou. A Inglaterra foi cirúrgica nas duas grandes oportunidades. Tiveram outras oportunidades no jogo, não vou mentir. A Colômbia também teve grandes oportunidades, mas acabou acabou valendo a eficiência das inglesas, né? Acabou valendo. A Colômbia não fez um jogo psicológico. Eu esperava que elas fossem fazer um pouco mais de catimba, não fizeram. Eu acho que se elas fossem para esse jogo psicológico, elas se sairiam muito bem. Porque assim, a seleção inglesa é uma seleção muito fria, né? Elas são muito técnicas. E se você tira a paciência delas, eu imagino que, por exemplo, o gol da Alessia Russo ela não ia fazer. Se você joga uma pressão, sabe, sempre chegando duro nas jogadas, fazendo uma catimba, assim, pedindo cartão amarelo para a juíza, como elas fizeram com as jamaicanas. Elas não fizeram isso, né? Então acho que elas foram para jogar bola mesmo e jogaram muita bola. Uma seleção muito promissora, tem jogadoras muito talentosas, a seleção colombiana, mas nessa, assim, se você vai bater de frente, a Colômbia, o trio de ataque colombiano é um trio de ataque excepcional. É algo espetacular, o trio de ataque colombiano. Ramires, Leise Santos e Linda Caicedo. Né? Esse trio de ataque assim, é fantástico esse trio de ataque. Caicedo, Santos. A Leise Santos é uma jogadoraça. Ela é muito habilidosa, cara. Ela é muito habilidosa. O que ela fez neste jogo, eu não vi ela fazendo em outros jogos da Copa, não. Sincero, honestamente. Cara, as fintas, sabe? As fintas, a tranquilidade, como ela conduz a bola muito próxima ao corpo. Uma camisa 10 mesmo, assim, na essência. Ela é uma camisa 10 na essência. A Caicedo ainda muito jovem, tem 18 anos, tem um futuro brilhante pela frente. A Ramires é assim, pô, talvez tenha sido um pecado porque ela não fez o gol dela, mas uma centroavante nata, assim, sabe? Aquela centroavante pivôzona na velocidade, às vezes fazia uma rodinha, né? O famoso tchutchu de três ingleses em volta dela e ela conseguia sair das três no jogo de corpo, tá? Vinha trombando, e às vezes as inglesas vinham trombar com ela e elas caíam no chão. Não dá para, assim, no corpo, a Ramires não perdia para ninguém. Ela batia de frente só com a zagueirona Bright, né? A capitã inglesa, que é a mais alta, é a mais forte, né? É uma xerifona, né? Ela é uma xerifona na grande área. Só com ela que dava jogo, porque todas as outras sofreram na mão da Ramires, né? Impressionante. Mas uma centroavante 9 mesmo, sabe fazer o pivô, volta para marcar. Uma seleção muito promissora. Vamos como fazer como eu fiz as outras do jogo da Austrália e da França, né? Passar por jogadora. A Mary Earps que acabou tomando um golaço da Lazy Santos, um golaço, e ela não estava adiantada, tomou um golaço, mas a Lazy Santos fez um gol espetacular, né? Mas foi segura na partida, teve um chute depois da Durango, de muito longe, pegou muito efeito, ela fez uma defesaça, tá? Parecia uma bola fácil até quando a Durango faz o chute, né? A volante colombiana. Mas a bola começa a pegar um efeito, começa a girar e começa a sair, né? Você tá posicionado, ela começa a sair, você começa a sair. E a goleirona faz uma baita defesa, foi muito segura. A Millie Bright, como eu falei, né? É a xerifona, né? É estranho, a seleção inglesa é estranha na numeração, né? A Millie Bright, por exemplo, é a central da defesa. A Inglaterra joga com uma linha de três zagueiras e ela é a central, ela é a número 6, né? É, assim, umas numerações muito estranhas. Por exemplo, a Daly faz muitas vezes, ela fica fazendo papel de lateral esquerdo e ela é número 9, né? Assim, tem umas coisas. A Russo, que é mais centroavante, é 23. A Inglaterra escolhe uns números, eu não sei, talvez seja gosto pessoal delas, mas é estranho porque, cara, quando você olha no jogo, você gosta de ver, cara, número 5 é volante, né? E nesse caso é uma zagueira. Alex Greenford fez um jogo seguro, mas apanhou legal da Ramires, viu? Ela muitas vezes tentou fazer o jogo de corpo ali com a Ramires, perdeu legal, tá? Jessica Carter sofreu na mão da Linda Caicedo pelo lado esquerdo. Quando caía a Caicedo e a Lacey Santos do lado esquerdo, era um salseiro
A Jessica Carter sofreu um pouquinho, mas fez um jogo seguro também. Keira Walsh no meio-campo discreta, não comprometeu, não fez nada excepcional, mas também não comprometeu. Como eu falo, quando faz jogo discreto, não é ruim, porque ela faz o feijão com arroz, faz o que tem que ser feito. George Stanway fez uma bela partida, deu assistência do segundo gol da Inglaterra. Para mim é uma volante, né? Ela às vezes avança um pouquinho mais, né? A, a, a armadora é a Tooney, mas a Tooney eu não sei também, não é bem uma camisa 10 não, tá? Ela não, a bola queima muito fácil no pé dela, na minha opinião, mas não comprometeu, fez uma partida discreta. A Rachel Daly briga muito pelo lado esquerdo, né? É uma jogadora que gosta do jogo de corpo, né? Ela vai para o contato, mas muitas vezes ela perdeu da Ramires também, até da própria USME, né? A camisa 11 colombiana perdeu também na disputa várias vezes, tá? A Lucy Bronze fez uma partidaça, na minha opinião. Lucy começou um pouco mais discreta, foi se soltando no jogo, foi dominando ali o lado direito da Inglaterra. Lauren Hemp foi o que fez o gol. Não fez um partidaço, saía para receber a bola, assim como a Alessia Russo, né? Duas jogadoras. A Russo, ela começou a Copa mais fixa, né, na grande área. E nessa partida em especial ela se mexeu bastante. Eu gostei da movimentação da Russo, sempre saindo da grande área, puxando para um dos lados para receber a bola mais livre, trabalhar um pouco mais a bola. Gostei da atuação das duas. A Chloe Kelly não deu para sentir muito, ela já entrou quando a partida estava meio que definida. A Beth England, então, entrou já bem no final, não tem muito o que falar delas. Das colombianas, a Catalina Pérez cometeu uma gafe no primeiro gol da Inglaterra, mas uma gafe assim. Por isso que eu falei, os dois gols da Inglaterra foram dois erros bizarros da Colômbia, né? A Catalina Pérez se enrolou com a Caraballi, com a Jorelin Caraballi, as duas se enrolaram ali, era uma bola fácil para ela defender, e ela espalmou, bateu no calcanhar ali, na panturrilha da Caraballi, e passou por baixo dela, e quando passa por baixo dela, a Lauren Hemp pega sozinha e faz o gol, né? Então, assim, cometeu uma gafe, depois ela sentiu alguma coisa ali, né? Não sei o que aconteceu, tava meio tonta, entrou a Giraldo, que não teve que fazer nada demais, assim. Fez umas defesas ali, mas defesas fáceis, na minha opinião. Daniela Arias, ela acabou. Essa aqui é a zagueira, né? É a zagueira. É, a Arias cometeu o erro do segundo gol. Ela estava na marcação da Russo, em vez dela fazer a cobertura, ela tentou dar o bote na bola. E ela perdeu nessa disputa. Ela perdeu, a Russo avançou sozinha para dentro da grande área, mas a qualidade da Russo, né? Cara, assim, quando eu falei da Russo, eu não falei do gol dela, né? E Lauren Hemp fez o gol, mas assim, foi um gol de oportunismo mesmo, foi um gol de centroavante, não fez uma partida. A Russo fez uma partidaça, na minha opinião, tá? Só para deixar os caras aqui, fez uma partidaça, se mexeu bastante, fez o jogo de corpo, se apresentou, fez tabelinha, fez pivô, fez tudo o que precisava fazer, fez uma baita partida. Na falta da Lauren James, que na minha opinião é a melhor jogadora inglesa, está suspensa porque tomou o cartão vermelho no jogo anterior contra a Nigéria. A Russo, cara, ela dominou ali o ataque, né? Para mim foi a melhor atacante e a qualidade dela no gol, porque ela tá na disputa de bola com a Arias, ela vence a disputa de bola, ela avança e tem jogador, a goleira tá bem posicionada, a Catalina Pérez, e a Caraballi tá na cobertura. Ela tem um ângulo muito estreito de chute, ela chuta cruzado, né? Ela tá aqui, ó, ela chuta a bola cruzada. Cara, espetacular o gol da Alessia Russo. Por isso que eu falei, se a Colômbia tivesse ido para um jogo mental de fazer catimba, de fazer cera, de torrar a paciência das inglesas, eu acho que a Alessia Russo não teria feito esse gol. Porque aí ela ia errar, né? Ela ia tomar um erro de decisão. Até quando começa o jogo, ela tem uma oportunidade. O lance não tá valendo, é um lance de impedimento, tá? É um lance de impedimento. Mas ela tem. Ela recebe a bola ali dentro da grande área. E ela chuta na cabeça da. Eu acho que é a Arias, é a própria Daniela Arias. Ela chuta na cabeça da Arias que tá no chão, né? Foi ali um escanteio, se eu não me engano. A bola sobra para ela. Na disputa de bola, a Arias cai no chão. E ela chuta na cabeça da Arias. Então, assim, tava muito nervosa. Começa o jogo muito nervosa. Tanto que, sim, se segundo tempo, se ela tivesse com o nervosismo alto, eu acho que ela não teria feito esse gol. Mas enfim, né? Mas enfim, é só achismo, tá? É só achismo. A Manuela Vanegas, lateral esquerda,
fez um bom jogo, na minha opinião, brigou muito. A Carolina Arias, infelizmente, não deu para ver muito no jogo, ela saiu muito cedo, eu não sei o que aconteceu, mas entrou a Ana Guzmán, uma atleta muito jovem, eu acho que ela tem 18 anos, uma baita jogadora, tá? Ela é uma baixinha, magrinha. Cara, assim, qual que é o nome? A Daly é muito mais alta que a Guzmán e parece ser muito mais forte. Cara, a Guzmán, no jogo de corpo, ela deitava e rolava pra cima da Daly. Número 9 inglesa, alta, forte, e a Guzmán, uma baixinha, magrinha, ela ganhava. Ela ia pra pancadaria mesmo. Ela ia no pancadaria que eu digo é no ombro com ombro, né? Ela ia pra trombada mesmo e ela ganhava. Ela ganhava, né? E os cruzamentos dela, assim, ela tem um toque de bola bastante refinado, faz toques de primeira, ela não precisa ajeitar muito a bola para conseguir os cruzamentos dela era uma loucura, assim, era um Deus nos acuda, né? Eu acho que as inglesas ficavam no desespero, porque o cruzamento dela é uma bola venenosíssima, né? Com muito efeito. Acho que o técnico da Colômbia não colocava ela porque ela é muito jovem, né? Mas todas as vezes que ela entrou, ela fez o papel dela. Contra a Jamaica, ela dá o cruzamento que a Colômbia faz o gol. Foi a Usman, né, que fez o gol, se eu não me engano. Agora eu me esqueci. A Lacey Santos fez um partidaço, na minha opinião. Muito, mas muito habilidosa essa camisa 10 da Colômbia. Fez um golaço. Cara, assim, é um pecado essa partida não ter ido pelo menos para prorrogação, porque a Lacey Santos fez um partidaço e ela fez um golaço, cara. O gol dela é uma pintura, assim, que vai entrar ali nos gols mais bonitos da Copa, sem dúvida nenhuma. Ela tá aqui pelo lado, ela tá aqui pelo lado direito, né? Parece que ela vai fazer um cruzamento na área, ela encobre a goleira, cara. Ela encobre a goleira. Espetacular. Uma jogadoraça. Uma jogadora, assim, muito diferente mesmo, tá? Muito diferente mesmo. Assim, com um tempero sul-americano. Porque, como eu disse, ela tem o corte, ela tem a finta, ela tem o drible, ela simplifica, né? A posicionamento, ela volta para marcar. Impressionante. A Durango, volante, boa volante, deu um chutaço ali que a goleira, a Earps teve que fazer uma defesaça, né? A Diana Ospina Garcia, bom jogo também. A Ramires, eu acho que falhou aqui. As volantes deram muito espaço no segundo gol. Acho que elas podiam ter feito uma cobertura melhor, mas tirando o segundo gol da Inglaterra, fizeram um bom jogo. A Chacon entrou para fazer um salseiro. Ela fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo. Achei até que. Ela entra como um elemento surpresa, né? Porque aí já começa a perder. A Colômbia começa a perder o jogo. Mas, cara, uma baita jogadora, viu? Baita jogadora. Ela fez uma fumaça legal, tá? Ramires, como eu já falei da Ramires, uma baita centroavante. A Caicedo, baita jogo. Catalina Usbi também fez uma bela partida, mas acabou não dando, né? Aqui, ó, a gente vê as oportunidades, chutes ao gol da Inglaterra, 10 e 6 em direção ao gol. Então você vê assim, quando elas estão tranquilas para jogar, elas são muito eficientes, né? 10 chutes, 6 em direção ao gol e 2 gols marcados. A Colômbia deu 15 chutes e 3 em direção ao gol, né? 3 em direção ao gol. Então, infelizmente, fica um sul-americano pelo caminho. Eu pelo menos confesso que estava na torcida para termos aí um Austrália e Colômbia para na final a gente ter garantia de que ia ter uma novidade, né? Ia ter uma novidade, se bem que a Ásia não é a novidade, mas como eu falei, a Austrália joga a Copa Asiática, mas a Austrália é um país da Oceania, então para mim é uma novidade, né? Seria um país da Oceania e um país da América do Sul chegando numa final de Copa e com a possibilidade de disputar o título. O Brasil já chegou numa final de Copa, mas o Brasil não é campeão ainda, né? Então seria uma possibilidade de quebrar a hegemonia norte-americana europeia, né? Enfim, né? Enfim, mas ficou pelo caminho, fez uma bela Copa, o torcedor fez muita festa, o torcedor colombiano encheu o estádio e se a Austrália não fez um jogo só de contra-ataque, a Colômbia não fez um jogo mental. Foi o que eu imaginei, né? Na minha previsão dessas duas partidas, eu falei até que eram jogos que encaixavam porque a Austrália é muito boa no contra-ataque. Eu imaginava que a Austrália fosse ganhar o jogo com uma bola de contra-ataque. E não foi assim. A Colômbia ia partir para um jogo psicológico, ia tentar deixar as inglesas meio destemperadas,
E com isso eu imaginei que elas fossem dominar a partida. E não fizeram. Foram para jogar bola. E jogaram muita bola. E jogaram muita bola, né? Que a gente deixa que era jogo, mas a Inglaterra, tecnicamente, individualmente, as peças, né, dentro de campo, elas têm mais qualidade, né? A Colômbia, eu acho que o forte da Colômbia é o ataque, né? A Catalina Usme, a Linda Caicedo, a Mayra Ramírez, a Lacey Santos é uma jogadora impressionante, mas do meio campo para trás são boas jogadoras, mas as inglesas são mais técnicas, tá? Do meio campo, assim, em todas as posições de campo, as inglesas são mais técnicas, então eu acho que a parte técnica compensou, né? A ousadia, o improviso sul-americano. Infelizmente não deu, tá? Foram dois bons jogos, foram dois belos jogos. A classificação da Austrália foi absolutamente emocionante, né? Cara, cada cobrança você vai ficando tenso, você vai ficando tenso. E foi a disputa de penalidades mais longa da história de todas as Copas, tá? Tanto masculino quanto feminino. Foram 20 cobranças no total, né? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 20 cobranças no total. Foi um recorde histórico na história de todas as Copas, masculina e feminina. Foi a disputa de penalidades mais longa, extremamente emocionante. E, cara, tô feliz pela campanha, né? Porque, como eu falei, são as donas da casa, né? E é muito legal você ver, assim, o público, dono da casa, ele poder desfrutar desse momento, né? É óbvio que assim, agora vai pegar uma seleção. Já enfrentou uma seleção mais forte, que é a França. Mas a Austrália passou por. Cara, enfrentou seleções mais fortes na Copa e passou. Passou pelo Canadá. Passa agora pela França. Vai encarar uma Inglaterra. É uma seleção que tecnicamente é mais forte, individualmente falando. Mas é um jogo que, cara, assim, no jogo físico, as australianas não perdem. No jogo físico e no jogo tático, as australianas não perdem para ninguém, né? E elas estão partindo para esse princípio, o torcedor fazendo a sua parte, jogando uma pressão, colocando um componente psicológico no jogo que é fundamental e que eu acho que pode ajudar a Austrália a chegar numa final de Copa. Se vai ganhar ou não, eu não sei. Eu não sei porque o outro lado da chave realmente eu acho que a campeã vai sair de lá, tá? Eu ainda acho que a campeã. Eu tinha uma esperança de que a França poderia disputar o título. Mas eu acho que a campeã da Copa do Mundo tá do outro lado da chave ainda, tá? Tá do outro lado da chave. Mas se a Austrália chegar na final, não dá para saber, né? Porque, como eu falei, o público no estádio faz o seu papel. Ele é o 12º jogador dentro de campo, vaiando decisões da arbitragem, né? Isso vai tirando a confiança das adversárias. E é um cenário que as espanholas e as suecas não, assim, não conheceram na Copa, né? Você jogar como realmente como visitante mesmo. Que até então, às vezes são disputas equilibradas, né? Torcedores equilibrados. Agora não. Se enfrenta uma Austrália na final, é um cenário muito diferente de tudo que elas já enfrentaram, como foi para a França, como vai ser para a Inglaterra. Apesar de ter tido muito colombiano, o público australiano faz muito mais barulho, hein? Faz muito mais barulho, pelo menos pelo som da TV é o que me parece, tá? Bom, podcast um pouco mais longo, semifinais definidas. Semifinais definidas. Vamos ter Espanha e Suécia, baita jogo, hein? Imperdível. E vamos ter Austrália e Inglaterra, hein? Baita jogo também. Quem vai passar, gente? Pô, eu não vou muretar dessa vez, tá? Eu não vou muretar dessa vez. Eu acho que a gente vai ter uma final entre Suécia e Austrália. Acho. E me arrisco a dizer que a Suécia seria. Que se eu falei que a campeã vai sair do outro lado, a Suécia seria campeã, né? Mas eu acho que vamos ter um Suécia e Austrália, hein? Acho. As inglesas vão ter que jogar muita bola para passar pelas australianas. Muita bola. E elas já mostraram que quando o jogo vai para um lado mental, elas não é o forte delas. Não é o forte delas. Mas vamos ver. Talvez tenha a experiência adquirida do jogo contra a Nigéria tenha sido suficiente. Tenha sido bastante para elas agora sim lidarem com esse momento com mais naturalidade. Vamos ver, né? Vamos ver. E a princípio, como eu falei, vou seguir torcendo para a seleção australiana, a dona da casa, tá? Até porque jogam de verde, de amarelo e verde, né?
com as cores, a camisa pelo menos, né? A cor da bandeira não tem nada a ver, mas as cores da camisa são as cores da seleção brasileira. Então agora a Suécia também, né? Joga de amarelo, né? Então, mas mas a Suécia é amarelo e azul. Suécia, a camisa é amarelo e azul. A camisa da Austrália é amarelo e verde, tá? Então eu vou de Austrália, né, até a final. Vamos ver se chega. Sigo na torcida. Eu acho que vai dar. Não vou muretar. Se errar também, não tem problema. Aqui é só o palpite, tá? Essa Copa já surpreendeu a gente. Eu achei que o Japão fosse passar da Suécia, não passou, né? Então já não dá para saber mais nada, né? Já não dá para saber mais. Achei que a França. Não, na verdade, eu achei que a Austrália fosse passar, mas achei que ia ser um jogo diferente. Achei que ia ser um jogo diferente. Enfim, gente, agora eu vou encerrar, tá? A gente vai voltar amanhã. Vamos ter só um jogo do Campeonato Brasileiro no sábado. Então a gente vai voltar amanhã para falar só desse jogo. E aí sim, fazer o giro pelas notícias esportivas, né? Vamos embora, né? Fiquei devendo o podcast de hoje. Mas amanhã a gente faz tudo, né? Só vai ter um. Então, eu planejei assim, né? Pô, vai ter só um jogo. Então deixa para amanhã, dá um descanso para a galera. Ficou um podcast longo de Copa também. E a gente faz uma pausa agora no nosso podcast de Copa, até os jogos de semifinal. E a gente vai voltando mais uma vez para falar das semifinais e a definição da grande final da Copa do Mundo. Que tá muito legal, gente. Que tá muito legal. Eu faço o convite mais uma vez para vocês assistirem, porque tá realmente espetacular. Os jogos estão espetaculares, tá? Ah, esqueci de deixar os créditos quando eu abri. Então agora, antes tarde do que nunca, ESPN Brasil, tá? espn.com.br, onde a gente faz o nosso tradicional giro aqui pelo resumo de Copa, né? Pelo resumo de Copa. Então, deixar um agradecimento especial. Você que nos acompanha aqui, pedir para deixar uma moral para a gente, tá? Deixa uma moralzinha para a gente. Agora sim encerro, tá? Amanhã a gente vem para falar de futebol brasileiro. E por hoje é só. Valeu demais, um forte abraço. Ótimo final de semana e até amanhã. Tchau.